trabalhar home office parecia algo distante para muitas pessoas. E fazer homeschool com as crianças? Tenho certeza que muitas mães nem cogitavam. Pensar no coletivo, garanto que era algo até diferente para muitos. Já percebemos que o mundo mudou de repente e é preciso se adaptar. E também é preciso repensar como pensamos. É por isso que hoje eu te convido para um bate-papo sobre você. É isso mesmo, você está em pauta hoje. E quem irá facilitar essa nossa conversa é um convidado internacional. Ele mora nos Estados Unidos e tem muito a compartilhar conosco. Sabe por quê? Olha só o currículo dele. Ele é psicólogo, teólogo, mestre em artes com foco em filosofia clássica, mestre em educação com foco em saúde mental. É o Josias Bezerra que irá conectar com a gente. Bom, enquanto acontece aqui a conexão, eu vou aproveitar para buscar um cafezinho. Bora lá buscar o seu também? Bom, aqui no Japão nós não somos proibidos a sair de casa. A recomendação do governo é para a gente evitar aglomerações de pessoas. Por isso, sair de carro pode ser uma boa ideia aí para dar um relax na cabeça. E essa é a motivação do meu carro, que você passe de forma equilibrada nessa fase. Por isso, nós pensamos neste vídeo até como uma forma de carinho para vocês que sempre nos acompanham aqui. E ó, pega papel e caneta, porque terá muitas dicas para você colocar em prática já. Josias, muito bem-vindo ao Japão. Muito obrigado pelo convite. Legal, olha só, Josias, eu estava ouvindo um podcast que você compartilhou muitas coisas legais e eu achei muito bacana que você falou que muitas pessoas têm o pensamento irracional, que é assim, tudo ou nada. E nessas tempestades, esses desafios da vida, aparece o instinto de sobrevivência, né? E a adrenalina, ela tem a função também de fazer a gente buscar alternativas, que isso tem o lado bom e tem o lado ruim também, né? Como que a gente lida, Josias, com tudo isso? Como trazer chão para a nossa vida? É muito importante pensar inicialmente que todo trauma, de alguma forma, tira o chão de debaixo dos pés. A gente fica à deriva num primeiro momento, a gente nega a situação no outro momento, a gente tem raiva no outro momento, e a gente pode construir o que nós chamamos de distorções cognitivas. E essas irracionalidades vão trazendo ao pensamento uma dimensão catastrófica ao ponto do indivíduo ficar paralisado. Então, é muito importante trabalhar com essas distorções cognitivas, arrumar a casa mental, a fim de que as ações correspondam a ações racionais e não irracionais, aumentando ainda mais o problema. Do tipo, a distorção cognitiva de catastrofização. O indivíduo tem uma tempestade, uma situação traumática, mas, ao mesmo tempo, a tendência de sua mente é aumentar, é ampliar essa tragédia ao ponto de se transformar numa catástrofe. E isso, de alguma forma, inferniza tanto a mente que o indivíduo ou fica paralisado num poço de depressão ou ele fica, de alguma forma, automatizado num processo de ansiedade que o deixa absolutamente fora de órbita e fora de um funcionamento normal. Por isso, trazer o pensamento para bases sólidas é fundamental para navegar nessas águas turbulentas. Tem um outro ponto que eu achei incrível e que fez todo sentido quando você trouxe a questão da ciência, que ela busca no coração, o coração, quando a gente fala não o sentimento, que a gente às vezes relaciona coração ao sentimento, mas o músculo, a saída para a vida, formas para organizar essa bagunça mental, né? Como que isso procede? O coração, esse músculo que de fato pulsa e é a bomba que faz girar a vida em nós, não é apenas um músculo que fica ali à parte, uma bomba cega. A ciência tem mostrado que o coração tem uma espécie de cérebro próprio. Há pelo menos 40 mil neurônios no cérebro
há produção de neurotransmissores no cérebro e há uma no coração, e há uma conexão entre o coração e o cérebro, de tal forma que quando o coração bate num ritmo sereno, o cérebro, de alguma forma, é positivamente afetado. O contrário também é verdadeiro. Quando o indivíduo está agitado, acossado pelo estresse, pressionado pelo estresse, o coração bate num ritmo desequilibrado. E isso, de alguma forma, é transmitido para o cérebro e o que acontece é essa babel mental, de tal forma que o indivíduo fica desregulado. E como você mencionou, numa situação traumática, como a que nós estamos vivendo hoje, depressão e ansiedade, que já são desordens mentais prevalentes no mundo, aumentam em intensidade e alcance. Por exemplo, é muito importante saber identificar depressão e ansiedade. Quais são os sintomas da depressão? Eu vou citar apenas alguns. Para que a depressão seja caracterizada como desordem mental, é necessário que uma tristeza profunda se arraste por pelo menos 2 semanas. É necessário que o indivíduo que antes tinha interesse em algumas coisas do tipo jogar futebol, a jogar vôlei, ir à academia, fazer ginástica. De repente, o indivíduo se recolhe, bota a cabeça no buraco e não quer mais fazer aquilo que ele fazia antes. Por pelo menos 2 semanas, pelo menos esses 2 sintomas precisam ser prevalentes para que seja caracterizada a depressão maior. Outros sintomas são importantes, do tipo a alteração do apetite, o indivíduo come de mais ou come de menos, alteração do sono, o indivíduo dorme demais ou dorme de menos. São sintomas que caracterizam a depressão maior. No caso da ansiedade, e frequentemente as duas desordens andam juntas. No caso da ansiedade generalizada, por exemplo, por 6 meses, o indivíduo fica marcado por uma preocupação crônica, profunda, abrangente, crescente. E isso leva o indivíduo à irritação, pensamento acelerado, alteração do sono. O indivíduo tem dificuldade para pegar no sono, tem dificuldade para manter o sono, às vezes tem insônia tardia, acorda, exemplo, 3 da manhã e não consegue mais dormir. No outro, dizer que a depressão é uma espécie de olhar doído para o passado. A depressividade é um olhar medroso para o futuro. O indivíduo está sempre na perspectiva de que vai ser engolido pela vida, que não há futuro no futuro. E acaba deixando de viver o presente, né? Exatamente. Daí, e eu chego já a questões mais práticas, o coração precisa bater num ritmo que informe ao cérebro que está tudo bem. Porque o cérebro possui a amígdala, que está no córtex reptiliano, que é o córtex animal, abaixo da racionalidade, e essa amígdala é uma espécie de alerta, de alarme. Quando uma ameaça é percebida, é a amígdala que dá sinal ao cérebro, para o cérebro regimentar todas as forças de músculo, de olhos abertos, enfim, para o indivíduo ou atacar ou fugir. De tal modo que uma avalanche ou uma tsunami bioquímica é lançada no organismo para preparar o indivíduo para atacar ou fugir. Agora, o estresse e a ansiedade mantêm a amígdala constantemente alarmada, por assim dizer. E o córtex pré-frontal, que é uma espécie de gerente do cérebro, que organiza os movimentos no cérebro, as sinapses, as conexões, enfim, não tem condições de gerenciar essa bagunça inteira. Daí a necessidade, tanto no sentido da depressão, da ansiedade, do estresse, que o estresse está sempre na base dessas duas desordens, é muito importante a ativação constante do córtex pré-frontal. E isso pode vir através da meditação. A meditação, que não é necessariamente um movimento religioso, a meditação é hoje uma ferramenta científica para a ativação do córtex pré-frontal. Os estudos mostram que pessoas que meditam pelo menos 20 minutos por dia têm uma ativação maior do córtex pré-frontal e, por consequência, têm uma regulação melhor
das sinapses, tem uma regulação melhor dessa ativação da amígdala no sentido das ameaças. Portanto, é como se o córtex pré-frontal dissesse ao cérebro: calma, eu estou por conta da situação, eu estou no controle. Calma, não é bem assim. A meditação, para quem pratica, por exemplo, a oração, para quem pratica a atenção ao presente, né, que eu chamo de ATPM, atenção ao momento, no sentido de observar a realidade, de ver com clareza as coisas. De estar presente no presente. Exatamente. Está aqui, está agora. Há ferramentas e há técnicas para ficar nesse momento presente. Por exemplo, hoje a psicoterapia de ordem cognitivo-comportamental fala da necessidade de disputar as distorções cognitivas. Do tipo, por exemplo, quando você transforma um evento que é trágico, é difícil, é problemático, é tempestuoso, numa catástrofe, isso é uma irracionalidade. Do tipo, tudo ou nada. Um exemplo, você só tira 10 nas provas, mas numa prova qualquer você tirou um 5, tirou um C, enfim, dependendo de como as provas são mensuradas. Aí você tirou 90% nota máxima e tirou uma nota péssima, então você pratica o tudo ou nada, ou seja, você não leva em conta os acertos, leva em conta o erro e transforma aquilo num problema maior do que o problema de fato é. E você tem que disputar aquilo perguntando: quais são as evidências de que isso é uma catástrofe em minha vida? Quais são as evidências de que, por exemplo, a pessoa passou por mim e não me cumprimentou, que ela está com raiva de mim? Essas irracionalidades são esses diálogos internos negativos que nós construímos e acabam repercutindo em nosso comportamento e nossa maneira de funcionar. E só para concluir essa parte, Érica, no contexto da pandemia como a que nós estamos, onde nós temos pouco conhecimento dos desdobramentos desse vírus, dos desdobramentos econômicos, de como o mundo vai funcionar a partir de agora. Então, tudo isso gera ansiedade, e principalmente para a pessoa que já é propensa à ansiedade, porque a ansiedade se alimenta do desconhecido. Então, no vácuo, o indivíduo começa a imaginar a catástrofe aumentando cada vez mais, e ele não consegue permitir que o córtex pré-frontal serenize o cérebro e ajude o indivíduo a caminhar de maneira mais objetiva na vida. E, Josias, você falou, então, a meditação é uma das dicas práticas, e quais outras você poderia citar que seriam também práticas para a gente começar já nesse momento? Olha, nessa linha, eu inventei um exercício que eu pratico todos os dias, que eu chamo de faxina mental. Ótimo! Consiste no seguinte: cada vez que eu vou me deitar, eu pratico a respiração e a respiração, pelo menos por 7 vezes, esse processo de inspirar e expirar, contando 5 segundos para encher o pulmão de ar e sempre respirando a partir do diafragma estendido, né, como um bebê, e não aqui no peitoral, porque essa é o tipo de respiração que alimenta a ansiedade. O ansioso respira muito mal, respira muito raso. O ar não entra. Então, o ar é vida. Quando a vida não entra, enfim, quando o corpo não é oxigenado, de alguma forma há uma espécie de lentificação da vida, no sentido de alimentação da desesperança, alimentação do medo, no caso respectivo de depressão e ansiedade. Enfim, a respiração, então, 1, 2, 3, 4, 5, segura, solta. 1, 2, 3, 4, 5, segura. Eu pratico por pelo menos 7 vezes. É só uma referência para mim. Então, depois dessa respiração, eu concentro o meu foco no coração, falando do músculo cardíaco mesmo. Concentro a minha atenção no coração, e aí por mais 7 vezes eu faço essa respiração, já pensando numa cena da minha vida ou do passado,
remoto, ou passado, presente, ou de hoje, enfim, algo que me trouxe uma emoção positiva. Exemplo, eu me lembro muito de quando eu terminei a minha graduação, muito tempo atrás, enfim, não vale a pena tocar nesse ponto. Eu fui o orador da turma e eu estava muito nervoso, eu estava muito ansioso, enfim. E quando terminou, muita gente veio me elogiar e aquilo foi tão saudável para mim do ponto de vista emocional que quando eu me lembro, ainda hoje, emoções positivas são produzidas em mim. Então, Olha. essas emoções positivas, juntamente com a respiração, produzem equilíbrio no ritmo do batimento cardíaco, aquilo que eu falei. E esse coração batendo de maneira equilibrada informa ao cérebro que está tudo bem. Depois que eu faço isso, com base no coração, eu pratico o que eu chamo de faxina mental. 7 motivos de gratidão pelo dia. 7. 7 motivos de gratidão pelo dia. Então, eu posso pensar numa reunião que eu tive, nesse vídeo que nós gravamos, eu posso ser grato porque eu saí e pude ir ao supermercado e comprar alguma coisa nesse tempo de pandemia. Enfim, motivos de gratidão, pelo menos 7. Depois disso, eu uso pelo menos 7 afirmações positivas. E você pode usar elementos do dia a dia, você pode usar elementos da literatura, você pode usar elementos da sua religião, se você é cristão, por exemplo, você pode usar afirmações da Bíblia, se você é budista, você pode usar afirmações, enfim, de escrituras de sua religião, que tragam emoções positivas, afirmação da vida. E você pode encontrar isso em vários lugares. Eu estou falando de pensamento positivo no sentido de pensamento realista, no sentido de manifestar gratidão e de manifestar confiança na vida, de afirmar a vida. Eu não estou falando daquele pensamento mágico, né? Você tira 5 numa prova, para usar aquele mesmo exemplo, e aí você pensa, não, eu penso positivo, o professor vai se arrepender e vai me dar um 10, o professor vai se arrepender e vai me dar um 10. Vai dar nunca, isso é pensamento mágico, isso é pensamento ilusório. Estou falando de outra coisa. É irreal. Ciência, é irreal. Estou falando de outra coisa. Enfim, então a gratidão com a afirmação e a respiração fazem essa faxina mental todos os dias. Você precisa limpar sua casa todos os dias, você precisa lavar a louça depois do almoço. Se você deixar tudo acumulado, enfim, a sua casa vira uma bagunça. Assim também é a mente. A mente é uma estrutura, é uma estrutura fechada. Né? Diz o princípio da entropia na física que todo sistema, se não for faxinado, em algum momento ele vai se deteriorar. Todo sistema tende a se deteriorar. Né? Se você limpar a sua casa inteira, deixar tudo bonitinho, organizado, for embora e voltar em 10 anos, quando você abrir, você não vai encontrar a sua casa do mesmo jeito. Limpinha e cheirosa. Com certeza vai estar bem sujinha. Todo sistema fechado tende a se deteriorar. A mente também é um sistema. Então, é importante faxiná-la todos os dias. E a gratidão com essas afirmações é muito importante. Quem pratica a oração, quem pratica a meditação, tudo isso faxina esse sistema mental. Outra coisa importante, aproveite esse tempo de isolamento, escreva cartas. A gente não escreve mais cartas para ninguém, não é verdade? Escreva uma carta. Se você está no Japão, escreve uma carta para alguém no Brasil. Uma carta de gratidão. Alguém que marcou sua vida, alguém que impactou a sua vida, alguém que se dedicou a você. Talvez você nunca tenha expressado gratidão. Escreve uma carta dizendo o quão importante essa pessoa é na sua vida. Você pensa que vai fazer bem para ela? Você está certo, vai fazer muito bem para ela, mas vai fazer um bem enorme para você mesmo. É outra necessidade importante do ser humano. Diversão. Então, aproveite para se divertir com a família, jogos, etc. e tal. Aproveite para ver filmes que promovam, de alguma forma, aprendizado, reflexão. Veja alguns documentários que podem lhe dar um aporte de conhecimento importante na perspectiva do que vai acontecer depois. Né? O que os especialistas, os psicólogos, os cientistas antecipam como mudanças diante das quais eu devo buscar me adaptar. Enfim, aproveite. Tem muita coisa, né, que a gente pode promover para evolução, né?
produzindo e evoluindo. Muita coisa, muita coisa. Tá certo. Nossa, Josias, eu poderia ficar aqui por mais horas e horas conversando. Eu adoro esse papo de evolução pessoal. E eu agradeço demais por todas as suas dicas. E o mais incrível disso tudo, que são dicas simples, né? A gente não precisa deixar as coisas difíceis. A gente não tem... na verdade, a gente tem que facilitar, né? Então, todas as dicas que você colocou são coisas que você pode começar agora a colocar em prática, né? Claro, sem dúvida. E esse é o objetivo, é dar a você ferramentas que você tem do seu lado ou dentro de si. Josias, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar, por realmente vir aqui nos ajudar e ser uma ferramenta aí para a nossa evolução. Gratidão. Konnichiwa!